Imagine uma casa onde ninguém tem uma previsão do que precisa gastar no futuro. Impossível, não é mesmo? Qualquer pessoa sabe que para manter um mínimo de equilíbrio entre o dinheiro que se recebe e o que será necessário pagar, é preciso fazer contas e planejar com antecedência. Nos estados, nos municípios e na administração federal não é diferente. É preciso prever e repartir com todo o cuidado os recursos que serão aplicados na educação, na saúde, na segurança, enfim, em todos os setores da vida pública. O repórter Senado foi a campo e pesquisou os caminhos do orçamento. Mas, afinal, o que é orçamento público? Quando e como fazê-lo? Será que os cidadãos estão satisfeitos com a maneira como as verbas vêm sendo aplicadas? Por que leva tanto tempo até que o dinheiro para as obras e serviços seja liberado? Orçamento, eu acho que é um dinheiro que sai para fazer benefício para o povo, né? Veja também, um trabalho de detetive. Nossa reportagem acompanhou uma equipe do Tribunal de Contas da União no controle das obras e dos gastos previstos no orçamento. A população a ser atendida foi realmente atendida? Foi atendida dentro daquilo que o objeto do convênio, do contrato estabelecia? Se não, faltou qualidade no emprego desses recursos. Eu faço escolhas, eu coloco as prioridades, eu deixo uma coisa para depois, tento fazer, isso eu faço normalmente. Controle e planejamento. Essas são as palavras que definem o trabalho que Raquel e Rodrigo têm todos os meses na hora de administrar o orçamento. Desde quando a gente casou, a gente sempre procurou adequar o nosso orçamento, né, às coisas que às nossas obrigações. Então, assim, a gente nunca extrapolou, né? Mas não são apenas os gastos que estão sob o controle rigoroso do casal que tem uma filha de 4 anos de idade. Outro hábito é planejar. E eles já sabem, o dinheiro que deve sobrar vai ser para trocar o apartamento e encomendar um irmãozinho para Michele. Você se adaptar à sua realidade econômica, eu acho que é o mais difícil. Eu atendo clientes diariamente e vejo, assim, pessoas com um salário muito maior do que o meu, e com uma dificuldade financeira muito maior do que a minha. A cada ano nascem milhões de brasileiros. Assim como os pais de família, o país precisa planejar assistência médica, saneamento básico, educação e tudo aquilo que tem a ver com os serviços públicos, além de criar meios para que esses novos cidadãos façam parte da população economicamente ativa. O que é muito importante perceber quando nós falamos de orçamento público, que nós temos que torcer para os governantes, porque se os planos de governo dele der certo, dá certo para todos os brasileiros. Quer dizer, então, por trás disso, você não pode trazer para uma discussão como essa a questão do viés ideológico ou político. Seu Paulo sabe a finalidade do orçamento público, mas ele e a esposa estão no grupo de cidadãos que sofrem quando a aplicação do dinheiro previsto no orçamento não acontece. Entra ano e sai ano, e a bala a céu aberto, na periferia de Belém, no Pará, continua ali. Acho que os pessoal falam que já tem a verba, né? Falaram, até inclusive ontem passou um carro aqui ontem falando que vai começar a obra daqui da vala. Eles falaram que iam fazer, mostraram o projeto tudo. Aí disseram que umas pessoas iam ser indenizadas e outras não. Que ia dar uma moradia para a pessoa. Quando se fala em orçamento público, a gente começa a ter contato com palavras como superávit primário, desvinculação de receitas, contingenciamento e siglas como LDO, LOA, PPA. Ao contrário do que muita gente pode pensar, elas não são tão difíceis de entender. O Plano Plurianual, ou PPA, traça as linhas gerais do orçamento para os próximos 4 anos. Superávit primário é o saldo da diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo paga. O superávit é considerado um índice de estabilidade da economia. Quando nós falamos de orçamento público, você tem que compreender que nós temos 3 segmentos bem diferenciados e eles têm uma razão de ser. Num primeiro nível, do ponto de vista macro,
que é o plano plurianual. Esse plano plurianual, digamos assim, defende as macrometas dos governantes, e a partir do plano plurianual você desce para as leis de diretrizes orçamentárias, que tem que ser aprovadas sempre normalmente no primeiro semestre, para depois você aprovar o orçamento. Seu dinheirinho dá no fim do mês? Muito apertado, muito apertado. Socorro Figueiredo é diretora desta escola pública em Salinópolis, estado do Pará. Aqui estudam 1.400 alunos do ensino fundamental e médio nos 3 turnos. A maior dificuldade é nós termos que deixar de fazer, atender, eu diria, né, certas reivindicações dos nossos alunos, porque o que eles reivindicam, tudo é necessário para eles. Nem sempre o dinheiro que chega é suficiente para atender a todas as reivindicações. A quadra coberta para a prática de esportes no período de chuvas continua um sonho distante. A escola recebe apenas o necessário para a conservação. Isso assim nos deixa assim muito tristes, porque toda vez as reivindicações deles vão ficando, porque sempre existem outras prioridades. Veja depois do intervalo um trabalho de detetive. O repórter Senado segue uma equipe do Tribunal de Contas e confere na própria obra se os recursos estão sendo empregados de acordo com o previsto no orçamento. Nós voltamos daqui a pouco.